e agora é o secretário de Fazenda e Planejamento aqui do governo, Rodrigo Garcia. Nova gestão no estado à frente de uma área das mais importantes, que é a econômica, né? E o governo do estado de São Paulo costuma bater no peito, né? Que tem um PIB mais elevado do país, que durante a pandemia conseguiu aumentar a arrecadação. Primeira pergunta para o senhor é a seguinte: não tem aumento de imposto previsto não, né? Ano eleitoral, podemos ficar tranquilo em relação a esse ponto? Felipe, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal Gente, hein? Bom dia. Bom dia a vocês, é um prazer estar aqui, primeira entrevista que eu concedo já na condição de secretário de Planejamento de São Paulo, e ontem teve aqui a nossa cerimônia de posse na Fazenda, aqui no centro de São Paulo, e eu digo para você, não haverá aumento de imposto. Na verdade, o estado de São Paulo tem uma situação fiscal e financeira bastante confortável. Nós tivemos nos últimos anos um crescimento econômico de 7,8%. que representa quase 5 vezes a média de crescimento do Brasil. Então, isso é muito importante destacar, porque esse desempenho da atividade econômica, da produção, do consumo e do investimento em São Paulo, produzido uma dinâmica de arrecadação de receitas bastante positiva, sem que se precise promover aumentos de impostos, de contribuições, de multas e taxas, não é? Então, isso é um ponto que os ouvintes podem ficar tranquilos. Nós tivemos no ano passado um crescimento de 17% do ICMS, principal imposto estadual, acima da inflação. Para esse ano, num cenário conservador, no âmbito do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, apresentado à Assembleia Legislativa de São Paulo, a previsão é 3%. Mas provavelmente crescerá acima disso também em 2022. Então, é uma situação que eu recebo aqui do ex-ministro Henrique Meirelles, o secretário de Fazenda anterior, bastante confortável sobre esse aspecto, né? Ou sobre esse aspecto da gestão fiscal e financeira. Secretário, bom dia, parabéns aí pela posse nas novas funções, esses novos desafios, né? Eu gostaria de saber o seguinte: o senhor tem uma posição muito confortável, uma posição muito confortável na instituição fiscal independente, virou uma espécie de oráculo, pessoas preocupadas com a condução da economia, etc. E o senhor, então, resolveu aceitar esse desafio, o desafio de ser secretário de Fazenda de São Paulo, que é meio que um cargo mais relevante do que 90% dos ministros de fazenda de países mundo afora, né? São Paulo é São Paulo. Eu queria saber exatamente isso. O que é que o levou a topar essa parada? Ô, Cláudio Humberto, olha, é um prazer conversar com você. Você foi um dos primeiros, né, que antecipou, já quando eu estava nas primeiras conversas com o governador Rodrigo Garcia. Então, é um prazer poder falar mais uma vez aqui. Eu digo o seguinte: eu sou paulista, fui criado no interior do estado de São Paulo, em Laranjal Paulista, que é uma cidade da região de Sorocaba, próximo também a Piracicaba, e estudei aqui na capital, em São Paulo, e nasci também aqui na capital. Então, é um prazer poder voltar, depois de ter adquirido alguma experiência que eu julgo relevante aí em Brasília, tanto na instituição fiscal independente, que eu ajudei a tirar do papel a partir de um projeto do senador José Serra, como também pela própria experiência na assessoria, no trato com os políticos, que tive aí também com os servidores, a alta burocracia de Brasília, como você sempre destaca, que é muito bem qualificada e bem formada. Então, o meu desafio aqui em São Paulo, e o que me motivou a vir nesse período final da atual gestão, agora com o novo governador Rodrigo Garcia, é justamente porque minha área é essa, né, de economia, de finanças públicas, e é uma oportunidade que eu tenho para dar uma colaboração para o meu estado. E mais do que isso, é uma área em que eu tenho expertise e acho que posso colaborar, sobretudo porque nós temos uma situação fiscal e financeira, como nós dissemos na outra, bastante confortável, que pode agora nos permitir, Cláudio, adotando algumas medidas, avançar na execução dos investimentos e melhorar, como eu disse ontem, na cerimônia aqui na secretaria, na presença também dos servidores, a melhorar políticas sociais. Eu acho que a combinação da responsabilidade com o dinheiro público, a responsabilidade social,
é o que vai nortear aqui as nossas ações. Secretário, Sônia Blota aqui, um prazer estar falando com o senhor. Aqui tô em Paris, aqui eu tô 5 horas aqui na frente, são 13h50 só para localizar o nosso ouvinte. E, em primeiro lugar, parabéns pelo novo cargo. E eu gostaria de saber, porque nós temos visto, secretário, grandes trocas de acusação aí entre o governo federal e os estados por conta da alta dos preços dos combustíveis. E o aumento da arrecadação do ICMS dos estados pelo aumento dos preços dos combustíveis, ele foi alto. O que eu pergunto para o senhor é se não seria a hora de reduzir a alíquota do ICMS nesse momento de crise. E eu exemplifico com a França aqui, que há uma ajuda do governo de cerca de 18 centavos de euro, o que dá uma média de 9% do preço. O que o senhor pensa a respeito disso? Deixa eu lhe dizer, Sônia, olha, é um prazer conversar com você também. Já tivemos aqui em outras oportunidades. Eu sempre digo que eu estive, ao longo dos meus 15 anos de profissão, em economia e particularmente acompanhando contas públicas, primeiro na Tendências Consultoria, com o ex-ministro Maílson da Nóbrega, e depois no Senado Federal, na Instituição Fiscal Independente, e também na Fundação Getúlio Vargas e no IDP, eu sempre estive do lado de lá, quer dizer, criticando, mostrando os números, analisando, muitas vezes as críticas também geram algumas reações. Agora eu passei para o lado de cá do balcão, né, e vou ter essa oportunidade de conduzir políticas públicas na área fiscal e financeira, obviamente seguindo as diretrizes do governo estadual, sobretudo do governador Rodrigo Garcia. E eu digo para você, a questão dos combustíveis, e falando como macroeconomista, é muito preocupante, porque ela revela uma série de fatores que fogem ao controle dos gestores aqui internamente, sejam os do governo federal ou os do governo estadual, porque ela envolve uma desvalorização grande da taxa de câmbio ao dólar, se nós olharmos um período um pouco maior. Recentemente, o aumento dos preços das commodities compensou uma parte dessa desvalorização e o movimento se inverteu no curtíssimo prazo, mas, em geral, esse aumento da taxa de câmbio, mais o aumento do preço do petróleo, essa coisa redundou num aumento dos preços dos combustíveis internamente. É claro que há mecanismos que podem ser utilizados, como compensações ou subsídios. O mais eficiente para isso é o subsídio, a meu ver, transparente, colocado no orçamento, né, que é o que eu acho que eles pudessem fazer para amenizar essa situação. E eu digo isso, Sônia, porque é claro que pode-se discutir a questão da tributação, mas nós temos que ter muito cuidado para atacar os problemas e as doenças que nós estamos vendo com os remédios certos. Porque às vezes você dá um paracetamol, ele baixa, diminui a febre, mas a origem, o problema central não vai embora. Quando passa o efeito do paracetamol, volta de novo a febre e a infecção não foi embora. Então, o que eu quero dizer com isso é que, para esse problema que está pegando justamente aqueles, por exemplo, motoristas de aplicativo, caminhoneiros, profissionais que têm uma renda relativamente média-baixa ou baixa e que estão sofrendo com o aumento do preço dos combustíveis. É tipicamente o caso em que cabe fazer um subsídio, desde que haja espaço no chamado teto de gastos, né, que é uma regra definida na Constituição pela chamada Emenda Constitucional 95 de 2016. Conversamos na Rádio Bandeirantes com o Felipe Salto, secretário de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Secretário, boa sorte aí nos desafios que estão colocados. Vamos voltar a conversar aqui ao longo da programação da Rádio Bandeirantes. Contem conosco aqui. Um abraço grande. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está procurando o carro dos seus sonhos? Então o seu lugar é